viajar para a Europa de novo. Um pouco mais de 3 meses de trabalho, um acúmulo de decepções. 5 títulos desperdiçados. O fim da linha para Vitor Pereira veio depois da goleada sofrida por 4-1 para o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. A atuação do time foi para esquecer. Aliás, faz tempo que o Flamengo não apresenta um bom futebol. Uma das atitudes que incomodou a diretoria foi a decisão de Vitor em preservar os jogadores na estreia da Libertadores contra o Alcas, pensando no estadual. Acabou perdendo a partida no Equador e o título do Carioca, mesmo com uma vantagem de 2 gols. Na era Vitor Pereira foram 21 jogos, 3 deles sem a presença do treinador na beira do campo. O Flamengo venceu 12, empatou 2 e perdeu 7, um aproveitamento de 60%. A comissão de Vitor era composta pelos auxiliares Luiz Miguel e Rui Quinta, o preparador físico Mário Monteiro e os analistas Paulo Sérgio e Fábio Miguel. Todos foram dispensados. Nos últimos anos tem sido assim, basta um técnico ser dispensado para o nome de Jorge Jesus vir à tona. O português, multicampeão pelo clube carioca, não sai da cabeça dos rubro-negros. É como um sonho de consumo. Por favor, Jorge Jesus, volta pra gente, cara. Por favor. Ai, não aguento mais, mano. Eu quero ser feliz. A preferência de toda a nação é o Jorge Jesus. Jesus está voltando pro Flamengo. É o único que tá jeito. Antes mesmo do anúncio da demissão, o Flamengo começou a trabalhar no mercado. Os favoritos são os Jorges, Jesus e Sampaoli. O míster é a preferência da torcida e da diretoria, mas o vínculo com o Fenerbahçe da Turquia é um problema. O português tem contrato com o clube europeu até o fim de maio. Ainda disputa o Campeonato Turco e a Copa da Turquia. Caso o Flamengo consiga se acertar com ele, vai precisar pagar a multa rescisória, que corresponde a 2 salários que Jesus ainda tem para receber. O Flamengo não pretende esperar até junho para contar com o treinador, mas segundo o jornal português Record, o salário oferecido pelo clube carioca estaria abaixo do que deseja Jorge Jesus. JJ pede 7 milhões de euros por ano, aproximadamente 38 milhões de reais. O Fla oferece um pouco mais de 4 milhões por temporada, cerca de 24 milhões de reais. Apesar do flerte com o ex, o interesse por Sampaoli também existe. O técnico argentino está livre no mercado. Tem admiração do presidente Rodolfo Landim e ainda trabalhou com Gerson na França, no período em que o jogador teve bom rendimento. Sampaoli gosta da cidade maravilhosa. Tem residência fixa na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Desde a saída de Jesus, o Flamengo teve muitos prejuízos. Gastou 37 milhões de reais com multas rescisórias. Domi, Rogério Ceni e Paulo Souza saíram antes do tempo previsto. O valor mais caro vai ser pago a Vitor Pereira, perto de 15 milhões de reais. Amanhã o Flamengo volta a campo depois do duro golpe sofrido diante do Flu. Vai enfrentar o Maringá pela 3ª fase da Copa do Brasil fora de casa. Como o clube não tem comissão técnica fixa, Mário Jorge, do Sub-20, vai assumir o time na beira do campo. E o esquema com 3 zagueiros parece que vai embora, junto com Vitor Pereira. O que é que eu sou sem Jesus? Tudo bem, Mari? Bruno, amigos do Sport Center, legal falar com vocês. Já estamos aqui no aeroporto do Galeão, onde mais tarde a delegação vai embarcar para o Paraná, onde enfrenta o Maringá pela Copa do Brasil. Nesse meio de semana, com o comando do Mário Jorge, ainda o interino, e não se sabe por quanto tempo vai ser o interino. Mário Jorge, treinador da equipe Sub-20, até começou o campeonato estadual no comando.
com o elenco principal. Agora o Flamengo embarca lá para enfrentar o Maringá. Porque o Flamengo ainda tenta o Jorge Jesus, faz os contatos, tenta convencer o treinador a voltar para a empreitada rubro-negra, mas é uma situação difícil. O Fenerbahçe disputando os campeonatos aí, essa reta final, semifinal da Copa da Turquia, ainda faltam 10 rodadas do campeonato turco, 6 pontos de distância para o líder, então há uma possibilidade sim real dele ganhar 2 campeonatos e falta 1 mês e meio praticamente aí de disputa, mas o Flamengo quer o treinador para agora, porque considera que não tem como esperar esse tempo todo. Vão ser, salvo engano, 14 jogos aí até o fim do contrato do Jorge Jesus com o Fenerbahçe. Então considera que não tem como esperar por ele, mantém os contatos, tenta convencê-lo a voltar, e aí fica no outro lado ali com aquele plano B do Sampaoli. A intenção é ter o Jorge Jesus, porque, como eu disse ontem, é aquele quentinho no coração que vai apaziguar todas as correntes ali, pelo menos no momento. Então tenta convencer o treinador português, mas sabe que é muito difícil nesse momento ele abandonar, mesmo que o Flamengo pague a multa, que a multa é o restante do contrato do Jorge Jesus, então não é um valor muito alto. Falta 1 mês e meio, então o Flamengo tenta convencer o treinador nesse sentido aí a abandonar o Fenerbahçe nesse momento de forma mais imediata. Fica nesse aguardo, se não, a alternativa, semana que vem o Flamengo tem uma sequência agora de Maringá, Coritiba e Nublense pela próxima semana da Libertadores. Gostaria de na próxima semana no máximo aí já ter o seu novo treinador para a disputa da segunda rodada da Libertadores. Mari, Bruno. De notícia importante, o volante Hércules, 22 anos de idade, uma das estrelas do Fortaleza, parece estar de saída do clube. São 3 os interessados: Palmeiras, Vasco e Flamengo. E esse último, o rubro-negro, é aquele que parece mais perto de contratá-lo e para já, antes do dia 20, quando se encerra o prazo de inscrições no futebol brasileiro. Marcos Braz e Carlos Leite, o Marcos Braz é o vice de futebol do Flamengo e o Carlos Leite, um dos representantes do atleta, se reuniram no último domingo para tentar avançar nas tratativas. Antes de gravar o vídeo, procurei o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, e perguntei a respeito da possibilidade de o Hércules ir para o Flamengo. Marcelo Paz, bem a seu estilo, super verdadeiro, disse que preferiria não comentar sobre o assunto, só aumentando em mim a expectativa de que possa haver de fato um negócio. Jogador de 22 anos de idade, contrato até 2026, já recebeu no início da temporada uma proposta do Vasco que foi recusada. Nesse momento o Fortaleza pede 20 milhões de reais por 65% dos direitos econômicos. O Leão do Pici tem 50%, os outros 50% pertencem ao Atlético Cearense. Detalhe importante, agora o Fortaleza quer vendê-lo por 20 milhões de reais, mas só desembolsou 250 mil por sua parte junto ao Atlético. Para fechar sobre o assunto, o Hércules foi para o banco, mas não entrou no confronto contra o Águia de Marabá, para que ele possa, eventualmente no Flamengo ou em qualquer outro clube, ser utilizado na Copa do Brasil. Se ele tivesse entrado em campo, isso o impediria de atuar por seu novo clube. E o Fortaleza está tão convencido de que pode haver negócio, que já tem até planos para a grana que será obtida com a transferência. A ideia no Fortaleza é adquirir em definitivo o Caio Alexandre, um dos atletas titulares na atual temporada. Edinson Cavani, o atacante uruguaio que está propenso a deixar a Europa para jogar na América do Sul. Essa informação repercutiu muito forte na Argentina nas últimas horas, até porque o Boca Juniors é um grande interessado no centroavante. Cavani, que não faz uma boa temporada com o Valência em péssima fase, correndo o risco de ser rebaixado, e é por causa dessa situação, da péssima fase do time e do mau desempenho do Cavani, que o contrato pode ser rescindido, mesmo com 1 ano de antecedência. O vínculo atual se encerra em junho de 2024, mas as partes estudam a chance de uma conclusão, de encerramento do contrato no fim dessa temporada, ou seja, entre junho e julho. Dessa maneira, com 36 anos de idade, Cavani optaria por voltar para a América do Sul. O Boca Juniors seria um dos desejos do atleta. Mas vocês sabem que os clubes brasileiros hoje têm muito mais capacidade financeira do que os argentinos. E aí até o Luizito Soares, que sempre disse que no futebol brasileiro ele não jogaria por causa do calendário, acabou mudando de ideia e é jogador do Grêmio. Inclusive falei agora há pouco sobre o gol dele que valeu o título do Campeonato Gaúcho. Será que não dá para imaginar o Cavani jogando por aqui? Eu diria que sim. Se de fato ele não ficar no Valência, os grandes clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Botafogo,
Hoje os times que têm suporte financeiro de grandes parceiros ou com enormes arrecadações vão se colocar no interesse ou na disputa pela contratação de um centroavante que é muito bom. Faz uma temporada de 19 gols, ou 19 jogos, 7 gols e 1 assistência. O problema é que nos últimos 5 jogos não balançou as redes. Você gostaria do Cavani no seu time do coração? Use Flamengo e Jorge Jesus seguem negociando. Treinador não descarta retorno à Gávea. Abertas nesta terça-feira, as negociações entre Flamengo e Jorge Jesus seguem. O rubro-negro fez contato direto com o português. E em nenhum momento houve resposta negativa. As conversas continuaram e alguns nós precisam ser desatados para que o retorno se torne viável. A diretoria rubro-negra não descarta a ida à Europa para avançar no sentido do acerto com o treinador de 68 anos. Apesar da paciência necessária para que se chegue a um denominador comum, não há a menor possibilidade de o clube aguardar o fim do contrato de Jorge Jesus com o Fenerbahçe. Jesus tem vínculo com o Fenerbahçe até maio e 2 títulos a disputar, o Campeonato Turco e a Copa da Turquia. Para tirá-lo de imediato, o Flamengo terá de pagar uma multa correspondente aos 2 salários que JJ tem a receber no Fenerbahçe. Há também a questão do convencimento, já que o treinador deixaria para trás possibilidades reais de somar mais 2 taças no currículo. Enquanto negocia com o Flamengo, JJ também tem a opção da permanência no Fenerbahçe, que lhe ofereceu uma renovação de contrato. Em entrevista após vitória por 2-1 sobre o Karagümrük, na segunda-feira, o Mister evitou o assunto. Jesus recebe cerca de 7 milhões de euros anuais na Turquia e teria que reduzir sua pedida para voltar à Gávea.